Olá! Sabe aquela sensação que muitas mulheres têm na meia-idade de que o corpo está mudando? Parece que a gordura começa a se acumular em lugares diferentes e manter a força de antes fica mais difícil. Pois é, vamos mergulhar fundo nisso e ver o que a ciência realmente tem a dizer sobre essa relação entre menopausa e músculos. E aqui está a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. É uma experiência super comum, mas será que a ciência bate o martelo e diz que a menopausa é a principal culpada por essa perda de massa muscular? É isso que a gente vai investigar agora, olhando para as evidências. Olha, o que é fascinante nesse slide é que ele praticamente desenha o nosso mistério. Em cima, a gente vê aquela montanha-russa hormonal da perimenopausa. E embaixo, as mudanças na composição do corpo. A massa magra relativa cai bem na hora em que os hormônios despencam. A coincidência é gritante, né? Mas para a ciência isso é só o começo da investigação, não a resposta final. Então, para a gente avançar nessa investigação, a gente precisa dar nome à nossa principal suspeita: sarcopenia. Pode parecer um nome complicado, mas é o termo técnico para perda de músculo e de força que vem com a idade. Ok, então o que é essa tal de sarcopenia? É basicamente essa perda gradual de massa e de função dos músculos com o passar do tempo. E por que isso importa tanto? Porque afeta tudo, sabe? Desde a nossa capacidade de carregar as compras até a nossa saúde metabólica como um todo. Ter músculos fortes é simplesmente fundamental para ter independência e envelhecer bem. E é aqui que a menopausa entra de vez no centro das atenções. Esse gráfico mostra por quê. Entre os 40 e 60 anos, a prevalência de sarcopenia dispara nas mulheres, muito mais rápido do que nos homens da mesma idade. Essa diferença enorme aponta diretamente para um evento biológico que só acontece com as mulheres nessa fase da vida. Para a gente entender essa conexão a fundo, a gente precisa seguir as pistas hormonais. Vamos dar uma olhada no mapa do que acontece no corpo durante toda a transição da menopausa. Essa transição não é como apagar uma luz de uma hora para outra. Ela tem fases. Começa na pré-menopausa, com os hormônios mais ou menos estáveis. Aí vem a perimenopausa, que é aquela fase de flutuações hormonais bem intensa, sabe? E por fim, a pós-menopausa, quando os níveis de estrogênio e progesterona ficam baixos de forma constante. É nessa linha do tempo que as pistas se encaixam. Agora, vamos para a primeira grande prova do nosso caso, os dados diretos, as medições de massa muscular. O que será que os estudos encontraram quando foram lá e mediram a composição corporal das mulheres durante essa transição toda? E esse número aqui é de cair o queixo. Estudos transversais mostraram, em média, uma queda de 5,7% na massa magra em mulheres na pós-menopausa, quando comparadas com as que estavam na pré-menopausa. Parece pouco, mas é uma queda bem significativa. Este fluxograma resume bem a investigação científica. Eles usaram duas abordagens, estudos transversais, que são como uma foto comparando grupos diferentes, e os longitudinais, que são como um filme, acompanhando as mesmas mulheres ao longo do tempo. E o interessante é que nos dois casos o resultado aponta para a mesma direção. Há uma redução da massa magra durante a transição da menopausa. À primeira vista, parece um caso encerrado. Pois é, parecia que tínhamos um culpado, certo? Mas, como em toda boa investigação científica, sempre tem uma reviravolta. Essas primeiras evidências, por mais fortes que pareçam, têm algumas ressalvas bem importantes que a gente precisa analisar. E aqui estão os dois grandes poréns. Primeiro, o método de medição mais usado, o DEXA, não mede só o músculo, ele mede toda a massa magra, o que pode inflar os números. E segundo, e talvez o mais complicado, como a gente separa o que é efeito da queda hormonal do que é simplesmente o efeito do envelhecimento, que está acontecendo ao mesmo tempo. É um baita desafio. Essa citação da própria pesquisa diz tudo. Os cientistas reconhecem que essas limitações do método de medição podem estar bagunçando as conclusões. E isso nos força a ir mais fundo, a olhar o que acontece no nível das células. Ok, então agora a gente muda o foco. Já vimos o que acontece, agora vamos tentar entender como acontece. O que exatamente está rolando dentro das células musculares que pode estar causando essa perda? Para entender isso, imagina que os nossos músculos têm duas equipes trabalhando sem parar. De um lado, a equipe de construção, que é a síntese de proteínas musculares. Do outro, a equipe de demolição, ou quebra de proteínas musculares. A gente perde músculo quando a demolição começa a ganhar da construção por muito tempo. Só que quando os cientistas foram espiar o trabalho dessas equipes, a coisa ficou bem mais confusa. Esse fluxograma mostra o porquê.
Alguns estudos indicam que a construção muscular em repouso pode ser até maior em mulheres mais velhas, mas a resposta depois de comer, por exemplo, parece diminuir. E o mais importante, note os alertas, que mostram grandes lacunas nos dados, principalmente sobre a tal equipe de demolição. O cenário é bem complexo e cheio de buracos. Então, vamos resumir os achados, que são até surpreendentes. Primeiro, a equipe de construção em repouso pode estar mais ativa, não menos. O problema parece ser que na hora de responder a um estímulo, como comida ou exercício, ela fica mais lenta. E o ponto crucial, a gente quase não tem dados sobre a equipe de demolição em humanos, ou seja, falta metade da história. Certo, depois de olhar todas essas pistas, pesar as evidências e as dúvidas, chegou a hora do veredito. E, o que é mais importante, qual é o caminho a seguir? O que a ciência nos diz que funciona? E o veredito é este. A menopausa não é a única culpada pela perda muscular, mas ela age como um grande acelerador. Ela pisa a fundo nesse processo que já aconteceria com a idade de qualquer forma. É um fator de peso, mas não o único ator nessa história. E com esse veredito em mãos, qual é a intervenção mais poderosa que a gente tem? A ciência é super clara nisso. Exercício de resistência. Musculação, treino com pesos, o que for. Essa é a estratégia número 1, a forma mais comprovada de botar nossa equipe de construção para trabalhar e lutar contra a sarcopenia. Claro, nesse ponto sempre surge a pergunta: tá, mas e a terapia de reposição hormonal? Será que ela não poderia ajudar a proteger os músculos também? Bom, a ciência sugere que sim, a terapia hormonal pode dar uma ajudinha, um pequeno efeito protetor. E esse efeito parece ser um pouco maior em mulheres mais jovens na pós-menopausa e com um índice de massa corporal mais baixo. Mas o mais importante de tudo é que ela funciona melhor quando combinada com o exercício de resistência. Ela não é uma solução mágica e isolada. E a notícia boa é que essa é uma área de pesquisa super ativa. Como essa citação diz, quanto mais a gente entende esse processo, mais portas se abrem para novas estratégias. E isso vai permitir um envelhecimento muito mais saudável e com mais força para as mulheres. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Será que essa perda muscular na meia-idade é um destino selado, inevitável? Ou será que é um desafio que, armados com conhecimento científico e as estratégias certas, a gente pode não só enfrentar, mas também superar? As evidências sugerem que temos muito mais controle sobre isso do que a gente imagina.